Então, a gente tem lido em alguns autores, principalmente latinos aqui, ligados à pesquisa ufológica, as pessoas falando sobre a existência de um tempo real separado do nosso tempo corriqueiro, do nosso tempo percebido. É como se o nosso tempo não fosse um tempo natural. E eu fiquei muito curioso sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar antes sobre isso e fui pesquisar espiritualmente, fui pesquisar do que se tratava esse assunto. E curiosamente, eu comecei a encontrar indícios de explicações possíveis para coisas que eu via acontecer, não sabia explicar, a partir dessa teoria, dessa proposta que para mim até então era só uma teoria meio maluca, de que a gente existe fora do tempo real do universo, que aqui a Terra existe numa condição excepcional, como que a gente está fora. Eu já ouvi falar que a gente existe numa alça do tempo, que a gente existe numa bolha do tempo, que a gente existe num tempo alternativo. E falei, poxa, eu acredito realmente que as teorias que vieram a partir da proposta do Everett, da solução da superposição na física, que criou a proposta do multiverso, multiverso a partir da física quântica, eu já considero que era uma loucura. Eu passei a entender como funciona e ver as possibilidades espirituais. E eu não via necessidade de ter essa história de tempo alternativo até eu começar a entender a motivação. E a proposta é a de que em um determinado momento a Terra e, na verdade, pelo que eu entendi, todo o sistema solar que a gente percebe, que a gente mede, foram tirados da linha do tempo convencional e foram colocados numa espécie de bolha em que o ritmo do tempo funciona de outra maneira, como se a gente fosse transportado para um ponto, para uma maneira de existir diferente no universo, como se o sistema solar inteirinho tivesse sido tirado de um instante no tempo e colocado em outro, e está existindo num outro momento, ou tivesse de alguma maneira tirado de sincronismo com o universo e está experimentando o tempo de outra maneira. A explicação mais interessante, que eu acho que é a mais viável, porque se você colocar a Terra em outro momento do tempo, sempre vai ter alguma coisa no local do espaço. Mas aí veio uma proposta interessante, até numa conversa espiritual com um físico que já faz tempo que não está por aqui, falou, mas e se todo o tempo que a Terra experimenta desde que isso supostamente aconteceu, tivesse acontecendo entre um e outro instante do tempo linear do universo, ou seja, dentro de um intervalo de Planck. É como se tivesse, você pega um momento, naquela rede, dá uma parada, separa, e aí o tempo continua andando ali dentro, enquanto o tempo para o universo estaria parado em relação a gente. É muito louco, porque a gente olha para o céu e está vendo as coisas acontecerem. E, na verdade, tem movimento, em tudo tem movimento. A gente consegue medir as coisas se movendo no céu. A gente tem noção de movimento no universo. Mas até aí a explicação que eu tive é que a gente está vendo informação do tempo através de um filtro, que seria a informação vinda do passado do tempo real, equivalente a um retrocesso temporal da gente. Não sei que sentido faz isso, não sei nem se faz sentido essa explicação, que não é o ponto aqui. A questão é, o que seria esse tempo real? Seria o tempo no resto do universo menos aqui. O nosso tempo seria um tempo anômalo, uma experiência de tempo fora do tempo linear do universo, que o nosso tempo é experimentado de maneira linear, mas é como se fosse um tempo acelerado numa escala muito grande em relação ao tempo que está andando no universo. Que seria algo que teria acontecido dezenas de milhares de anos atrás. Até onde a gente sabe, esse processo não é um processo que ocorre na natureza. Quem fala dessa teoria fala dizendo que é um processo artificial que foi promovido por seres não terrestres, seres alienígenas. Eu devo dizer desde já
que não é uma questão para mim de acreditar em seres extraterrestres. Eu tenho experiências espirituais há muito tempo, experiências fora do corpo há muito tempo. E se você conversa com os espíritos a partir de um certo ponto de maturidade fora do corpo, de espíritos mais tranquilos, é normal você falar em transmigração, em reencarnar em outros planetas, em pessoas que vêm de outros planetas e que vão para outros planetas. Então, para quem tem experiência espiritual, falar de vida fora da Terra não é novidade, não é, raridade. E realmente esse lado de há seres muito mais inteligentes e sábios do que nós no universo, minha experiência pessoal, sim, há espíritos reencarnados em planetas que estão experimentando algo que é menos ordenado, mais caótico do que a Terra, são seres mais rudes do que nós, aqui hoje na Terra, sim, também existem. Para mim isso é fato. Então, existe ET? Existe. ET é bonzinho? Não, ET é ET. Vamos esquecer bonzinho e malzinho. Você tem gente mais sábia e tem gente menos sábia do que a gente. Por incrível que pareça, nós não somos a culatra do universo, não estamos em nenhuma espécie de reformatório espiritual dos piores espíritos. Não, isso são mitos. Nós somos um grupo que se reuniu num meio que dá as possibilidades de escolha compatíveis com as nossas necessidades. Ninguém está amarrado para sempre na Terra e ninguém existe desde sempre e vai morrer cosmicamente na Terra. Não existe isso. É uma passagem. Se algum ser tomou autoconsciência no ambiente espiritual da Terra, ótimo, é minoria. A maioria veio de fora e vai para fora de novo. Tá? Então, se tiver que falar quantos espíritos extraterrestres tem na Terra, eu diria quase todos. A minoria que pode ter surgido aqui. A maioria veio transmigrado de algum lugar e vai transmigrar de novo. Dito isso, que foi o meu à parte sobre os ETs, pode ser que algum ET tenha tecnologia para chegar aqui fisicamente no ambiente da Terra e interagir com a gente? Claro que pode ser. Nós temos prova disso contundente? Contundente não, mas nós temos algumas evidências, nós temos alguns registros, muitos testemunhos, poucos deles confiáveis. Aliás, nenhum testemunho realmente eu acho que pode ser confiável, nem o meu passando para você pode ser confiável. Porque o que eu vi é subjetivo, ou seja, só vale para mim. O interessante nessa história é pensar na possibilidade. Realmente, podemos ter sido visitados por seres extraterrestres? Podemos. Eu passei a acreditar, a partir de um certo ponto, a partir de algumas experiências, que realmente nós fomos visitados, e não só agora, mas há muito, muito tempo, por seres de outros lugares. Eu acredito, sim, que nós estamos sendo visitados por seres que vêm de fora. E há muito tempo. E não é só, não estou falando só dos deuses egípcios agora de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Será que eram? Os deuses estão se referindo a ETs como deuses? Pode ser, mas não o faraó. Na minha opinião, esse faraó e essa referência aos deuses, eles estão reproduzindo algo que ocorreu 10, 12.000 anos atrás. É uma reprodução de uma coisa mais antiga, e que talvez 10, 12.000 anos atrás fosse realmente um ser vindo de fora que estivesse imperando ali no Egito e em outros povos. Por exemplo, se a gente pegar a história dos nossos povos aqui da América Latina, a gente pegar dos maias, dos astecas, se a gente pegar na América do Norte as lendas dos Hopi e de outros nativos norte-americanos, e a gente vai encontrar isso ao redor do planeta. Então eu estou citando coisas que a gente vai ver na obra do Sitchin, na obra do Van Daniken, mais recentemente na obra de Graham Hancock e outras pessoas que têm pesquisado isso há muito tempo. Pode ser que nós estejamos encontrando, por intencionalidade, alguns traços na história. Estamos filtrando os dados porque temos uma intenção? Pode ser.
Mas não temos explicações para muitas das coisas que essas histórias nos trazem. E isso não significa que a história precisa ser preenchida necessariamente com a explicação dos extraterrestres. A questão é o caminho, são os indícios, é o que vem acontecendo com a gente e também no plano espiritual, o que a gente vê. Tem seres que falam que estão aí há muito tempo, que estão experimentando civilização na Terra junto com a gente há muito tempo. E há quem diga que esses caras estão vindo aqui há muito mais tempo. Aí entra naquilo que eu vinha falando sobre a história de ter gente que diz que a alça do tempo, ou seja, a separação da bolha temporal, esse instante congelado onde a Terra estaria, teria sido um fenômeno artificial proporcionado por seres extraterrestres. Há quem diga que esse tempo diferenciado, esse nó, essa bolha, essa separação em que o sistema solar foi colocado, foi por uma questão de como a Terra é capaz de sustentar formas de vida com uma grande diversidade e com uma dinâmica muito grande de energia, com possibilidades abertas para a ordem e para o caos. E aparentemente a Terra estava atraindo em algum momento, isso é história espiritual, não tem como mostrar isso em evidência arqueológica, mas que em algum momento no passado, talvez nesses 100 e tantos mil anos, a Terra estava atraindo seres que teriam acesso a conhecimento sem ter ordem emocional compatível para manter a vida sustentada sem se autodestruir. E a gente consegue conceber algo assim porque nós somos um pouco parecidos com isso, então talvez seja uma exacerbação do nosso comportamento transferido para uma figura mítica para justificar nossos próprios comportamentos, nossos próprios desvios. Mas eu não creio que seja isso não. Acho que é possível e é bem viável que em algum momento no passado da Terra seres tenham sido atraídos para cá pelas características específicas de localização, o que a Terra gera como possibilidade de reencarnação, a referência densidade do meio, gravidade que a Terra gera e a biosfera da Terra, as possibilidades, os radicais livres, como funciona a genética aqui. De repente você está atraindo um tipo de espírito para uma fisiologia que tem uma alta capacidade intelectual, pode ser. Ou pode ser algo mais profundo, que em algum momento isso aqui tenha sido colonizado por pessoas no passado. E quem colonizou, de repente, gerou um material genético com alta riqueza intelectual num meio em que você tem muita instabilidade química, gerando instabilidade no cérebro e dificultando a comunicação espírito-corpo. Talvez espíritos que tenham muita capacidade para inteligência e conhecimento tenham criado corpos inteligentes com manipulação genética, e os espíritos que começaram a habitar esses corpos não tinham equilíbrio emocional para usar essa inteligência de uma maneira coordenada e passaram talvez a destruir o meio, talvez afetar um sistema solar inteiro, talvez afetar outros sistemas solares. De repente a melhor solução para você não cometer um crime contra toda essa espécie, não eliminá-lo simplesmente, que talvez não fosse um crime, mas talvez uma tentativa de retorno à natureza, né? Isso é uma ideia que figura entre nós. Tem a crença, por exemplo, de um pensador, né? O Rousseau defende a ideia do retorno ao homem natural, né? E talvez os caras tenham chegado à conclusão de que a melhor maneira de fazer isso e de manter esses espíritos tendo experiências de aprendizagem para manter a didática da reencarnação fosse pegar todo esse grupo, todo esse conjunto e colocar numa condição de aula estendida,
e talvez tecnologicamente, e talvez por associações conscienciais que eu não consigo conceber hoje, tenham conseguido manipular o espaço-tempo no sistema solar inteiro para isso acontecer. E criando entre dois intervalos de tempo de Planck, um intervalo de centenas ou dezenas, digamos, de milhares de anos, ou talvez mais de uma centena de milhares de anos. Eu acho bom a gente pensar que isso é só uma proposta teórica. A gente não sabe o que está acontecendo. Há indícios espirituais curiosos. A quantidade de vida que tem no universo é muito grande para a gente não ter visto nada até agora mais contundente com a nossa tecnologia. É lógico, eu concordo com alguns teóricos da conspiração dizendo que há gente que vê e guarda a informação, ou tem a negação geral. Sim, tudo bem, mas se você sai do corpo e simplesmente pensa num ser extraterrestre que você tenha encontrado e pensa aí no planeta dele, você chega num planeta habitado. Se você sai voando da Terra linearmente e foca numa estrela e tenta achar um planeta em torno daquela estrela, curiosamente, todo lugar que você chega parece que é desabitado. Se você voa linearmente, você encontra a gente no caminho, mas você raramente encontra a vida. Os planetas parecem que estão todos vazios. Por que isso? Será que a gente está vendo, na verdade, um simulacro de espaço ao redor da Terra? Pode ser. Porque eu já fiz alguns experimentos espirituais desse tipo, de perguntar de onde o cara é, ele me passa a coordenada, eu encontro mais ou menos onde deveria estar, pelo que a gente vê, deslocamento da luz, distância. Como eu gosto da parte de astrofísica, eu tenho acesso à maior parte dos livros que trazem as fórmulas que eu preciso, eu consigo usar isso. E você vai linearmente até lá, voando pelo espaço, você chega lá, não tem nada. Se estando lá, você se concentra no ser que disse ser de lá e na espécie dele, você consegue se transportar para um lugar igual, com a mesma configuração de estrelas, só que ali está cheio de gente. Então o que a gente está vendo no céu? É uma cópia? É uma fantasia? E como é que isso funciona no plano astral também? Tem que ter forças muito maiores envolvidas nisso. Quanto disso é ilusão? Né? Porque é difícil você voltar para o corpo com informação conflitante assim, meu lado racional e meu lado espiritual não estão entrando num acordo com isso, a não ser justificar realmente. Nós podemos estar existindo num tempo diferenciado, em que a gente talvez exista entre dois momentos da existência. E talvez a gente só consiga perceber esses seres de grande gravidade que são estruturais. São seres que têm gravidade própria, ou seja, os seres de grande significância, aqueles seres que curvam o espaço-tempo significativamente, talvez eles se mantenham perceptíveis para quem vai linearmente. E talvez seja impossível a gente perceber entre um instante e outro do tempo todos os seres que têm uma gravidade mais próxima da nossa. Talvez eles estejam afásicos, separados de fase. Porque eu sou capaz de encontrar o lugar só quando eu tento me transportar para ele focalizado no ser. E eu já fiz a experiência de tentar voltar linearmente. Se eu voltar linearmente eu não encontro a Terra. Eu acabo me transportando para o meu corpo. Eu nunca consegui chegar linearmente até meu corpo. Incompetência? Pode ser. Eu acredito que tem algo mais nisso. Então, isso é uma curiosidade que para mim era um problema meu de projeção. Era algum erro, era algum espírito me enganando quando me dava as coordenadas do planeta. Depois que eu descobri sobre essa teoria da alça do tempo, ou da Terra existindo uma bolha de tempo, uma bolha temporal, e que o universo tem um tempo linear, que é chamado pelos autores latinos de tempo real,
eu passei a encontrar explicação para esse tipo de fenômeno que vem me assombrando nas minhas projeções nos últimos 20 e tantos anos. E talvez isso seja uma coisa em que, em alguns momentos, você tenha portas de reentrada para você engatar no tempo linear novamente, junto com o resto do universo. Ou seja, nosso tempo da bolha temporal, nosso tempo de alça do tempo, segundo dizem alguns autores latinos, teriam pontos de aproximação, de harmonia espaço-temporal para entrar novamente no tempo linear. E essa entrada no tempo linear é um desafio. É isso que a gente não sabe para onde vai.